Agradecer ao Jeremias pelo convite, né, Jeremias? Foi realmente uma surpresa, né? Porque a gente esteve junto essa semana toda e em seguida, assim, já poder ter a oportunidade de compartilhar, né? Só que eu gostaria de compartilhar, assim, irmãos, algo que o Senhor vinha me falando até mesmo antes, bem antes da viagem, bem antes de eu saber que eu iria para o sertão, e que lá no sertão essa palavra foi se confirmando, né, a ponto de eu poder estar aqui hoje compartilhando com vocês. Então, fico muito feliz de poder compartilhar essa palavra que o Senhor já vinha falando e que, de fato, nós conseguimos experimentar ali e hoje o Senhor confirma de modo que eu possa compartilhar, né? Então, primeiramente, muito honrado por poder compartilhar com vocês. A palavra que o Senhor me trouxe, irmãos, eu compartilhei na salinha com as crianças, parte dessa palavra, obviamente, numa linguagem mais simples para as crianças, né? Crianças ali de 5 a 12 anos. E eu entendi no Senhor que essa palavra precisa ser para toda a igreja, né? Se os irmãos, Jeremias, se você quiser me interromper, fazer considerações, não tem problema nenhum, tá? Jeremias, como está presidindo aí a nossa reunião, tá bom? Tranquilo. E a palavra, tá? Pode ficar à vontade. E é uma palavra, irmão, sobre comunhão e unidade do corpo de Cristo, né? E aí eu queria fazer uma breve introdução nessa palavra, que é uma introdução histórica mesmo, né? Os textos que eu pedi para vocês abrirem, vocês podem abrir, mas basicamente eu vou falar esses textos aqui para facilitar, tá bem? Tá? Então que o Senhor me dê graça aí. Irmãos, quando a gente abre a palavra lá em Gênesis 2:7, nós vemos, né, nós lemos lá sobre a criação do homem, a gente pode observar que Deus cria um corpo feito do pó da terra, um corpo de barro, né? E que esse corpo de barro, para ter vida, o Senhor sopra nas narinas dele o fôlego de vida, né? Do contrário, seria só um objeto, do contrário, seria algo sem função nenhuma. Mas a palavra fala lá em Gênesis 2:7 que o Senhor sopra esse fôlego de vida e esse corpo passa a ter alma vivente, né? E a partir de então, tendo alma vivente, nós vemos lá que o Senhor põe essa criação em um jardim que ele planta no Éden, né? Nessa região do Éden, e esse corpo com alma vivente passa a ter funções, que seriam cultivar e guardar o jardim. Então, esse corpo que ganha vida passa a ter funções e propósitos em um ambiente que o Senhor mesmo cria para ele desenvolver essas funções, esse propósito. E ele passa a ter funções físicas e passa a ter funções intelectuais. Não satisfeito ainda com isso, e vendo que esse corpo precisava não só de vida, bem como de funções e propósitos, o Senhor criou desse mesmo corpo, dessa mesma carne, Eva, né? A partir de Adão é criada Eva. E aí, irmãos, nós podemos ver que o Senhor cria o primeiro núcleo familiar humano, né, da nossa espécie, na Terra, né? Aí nós podemos ver na palavra o princípio de uma comunidade, né? Uma comunidade como hoje nós vivemos, né? Em comunidade. Aí foi o princípio dessa comunidade, né? De dois indivíduos. Quando nós avançamos alguns séculos, irmãos, nós vemos que Cristo vem em carne, né? Em corpo físico para a Terra, e esse corpo físico, né? Essa divindade que se torna um corpo físico, também é cheia do Espírito, né? E nós sabemos que esse Espírito é dado pelo Senhor, né? Que é o Espírito Santo. E a partir de então, este corpo de carne, também cheio do Espírito, ele passa a desenvolver funções. E a palavra fala lá em João 5,19, né? Que durante o tempo que Jesus esteve na Terra, ele nos ensinou sobre o reino de Deus, né? Como nós temos acesso a esse reino, como nós agimos quando nos tornamos
parte desse reino. E o mais importante, que está lá em João 5,19, né, que esse corpo vivente, ele passa a fazer somente o que via o Pai fazer, não é verdade? Então, ele não só nos ensinava como fazer parte desse reino, como atuar nesse reino, mas mediante aquilo que ele via, e não que ouvia o Pai fazer. Então, Jesus, nessa caminhada dele aqui na Terra, chega a determinado momento em que ele dá a si mesmo como sacrifício, né? Nós sabemos disso, ascende aos céus, o corpo físico dele tem fim, perece, né? Porém, esse espírito que outrora preenchia esse corpo físico, né? Ele igualmente é deixado para um grupo de pessoas que ali habitava, né? Lá em João 14:26 fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, esse Espírito que habitava esse corpo passa a ser aquele que vai nos ensinar, né? Tudo aquilo que Jesus, né, que via o Pai fazer, nos ensinou nesse tempo que ele passou encarnado aqui na Terra. E aí nós sabemos que este grupo de pessoas recebeu o derramar do Espírito sobre si, e esse grupo foi conhecido como igreja, né? Chamados para fora, né? Eclesia, aqueles que são chamados para fora. E então se formou o corpo de Cristo, né? Um só corpo com inúmeras pessoas movidas pelo mesmo Espírito. Então guardem bem essa introdução, irmãos. Um corpo cheio de um Espírito que move este corpo para determinadas ações que o próprio Pai nos ensina. Aí, irmãos, avançando um pouco mais nessa mesma lógica, nessa mesma toada, nós vamos lá para Atos 2, 42, 47. E lá nessa palavra eu gostaria que os irmãos abrissem. Atos 2, 42, 47. Posso ler? Lá em Atos 2, 42, né? Nós pegamos, então, esse contexto em que o Espírito foi derramado sobre esse grupo de pessoas, daí se forma outra comunidade, né? Uma comunidade da qual nós temos mais proximidade, e fala bem assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Esse texto, irmãos, é de uma riqueza tão grande que é como se ele resumisse como é a vida do corpo de Cristo aqui na Terra. É como se fosse assim, a gente pegasse um eletrodoméstico e está ali no manual de instrução como é que esse eletrodoméstico deve ser utilizado ao longo da vida útil dele. O que é a nossa vida útil? É como se fosse o nosso tempo aqui na Terra, mas nós sabemos que nossa vida não se limita a esse plano terreno. Mas enquanto corpo, né, enquanto comunidade, nós temos um propósito pré-determinado pelo Senhor e uma forma de executar esse propósito. O Senhor tem um propósito para cada um de nós, mas como igreja, como comunidade, nós temos um propósito pré-estabelecido pelo Senhor
que é nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo. Não é verdade? Então, por mais que esse corpo seja formado por diferentes pessoas, existe um único propósito, que é ter essa semelhança com o Senhor Jesus. Tanto é que ele esteve aqui em carne, né, em corpo, para mostrar como deveria ser o funcionamento desse corpo. Nos deixou o mesmo Espírito que movia o corpo dele para mover o corpo que foi estabelecido, onde ele é o cabeça desse corpo. Concordam comigo? E diante disso, meus irmãos, temos então um modo de vida desse corpo, sendo estes os precursores da igreja do Senhor, os quais deram suas vidas, foram usados para que a palavra de Deus chegasse até a nossa geração aqui presente. Nós, hoje, somos um braço desse corpo, uma continuidade daquele mesmo corpo que se formou lá com o derramar de Pentecostes, né? Derramar do Espírito Santo em Pentecostes. Nós somos as gerações que dão continuidade àquela geração que iniciou a igreja. Portanto, nos é dada a missão de forjar as próximas gerações, né? Sucessivamente, até que o Senhor retorne. Então, o propósito permanece o mesmo. O espírito permanece o mesmo. O que muda são os membros desse corpo, mas o corpo permanece sendo o corpo. A igreja permanece sendo a igreja do Senhor. E ela vem sendo aperfeiçoada. E aí eu pergunto, irmãos, como podemos dar continuidade a essa grandiosa responsabilidade, né? Nós sabemos e lemos na palavra que muitos foram aqueles que deram de fato a vida, né? Pela palavra de Deus, né? Pelo nome do Senhor. Não é simplesmente dar a vida no sentido de abrir mão de alguma vontade, mas de fato perderam a vida, né, nesse plano aqui, para que o nome do Senhor chegasse até hoje nos nossos ouvidos e nós podermos falar com liberdade. E aí, nesses versículos, eu tiro algumas informações aqui de como esse corpo deve operar. Partir do pão de casa em casa, seja ele o pão físico, sobretudo o pão espiritual, orações, temor, estar juntos, ter tudo em comum, serem unânimes, que é diferente de ser maioria, mas unânime é aquilo em que gera uma concordância igual, né, que gera um entendimento, distribuindo tudo entre todos, com singeleza de coração, de nada tendo necessidade, tomavam suas refeições com alegria, contavam com a simpatia do povo, e isso, essas informações que esse texto nos traz, me remete muito a como nós, como corpo de Cristo, devemos atuar aqui na Terra. E, diante disso, eu destaco duas palavras, e o Senhor falou muito forte, que é comunhão e unidade, né? E quando eu vejo essas palavras, eu vejo que nós temos muita dificuldade, às vezes, em vivê-las, tanto a comunhão quanto a unidade. E essas palavras, elas estão contidas na palavra comunidade. Comunidade é formado por comum e unidade. Comunidade é uma comum unidade. É a comunhão em uma unidade. Ah, então quer dizer, Greco, que a gente tem que, então, fazer tudo junto e concordar com tudo que a gente está fazendo junto? Não. Eu quero dizer que a comunhão e a unidade, elas não se baseiam em afinidade, em afeto, em sentimentos. Elas não podem se basear em nada disso. Por quê? Teve um encontro de líderes, e o Dag compartilhou uma palavra, e ele disse a seguinte frase, e essa frase eu anotei na minha Bíblia, que é o seguinte:
A comunhão em torno de sentimentos não dura. Aí eu falei assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que se eu tenho comunhão baseado nos sentimentos, isso aí não vai durar? Isso aí não vai ser comunhão? Isso aí vai ser o quê? Um relacionamento frustrado? E eu fiquei pensando nisso, né, irmãos? E aí eu refletindo nessa frase, eu entendi da seguinte forma, né? Os sentimentos, irmãos, eles são inconstantes, né? O sentimento, ele é variável, né? Então, tem dia que eu estou feliz, tem dia que eu estou triste. Determinada hora do dia eu me frustro com alguma coisa, determinada hora do dia eu tenho uma notícia boa e eu me empolgo. Então, os sentimentos, eles vão oscilando. Vocês imaginem só se eu tenho comunhão dessa forma. Eu estou lá atendendo uma necessidade de alguém, daí a pouco eu fico chateado com algo que aquela pessoa me disse e eu paro de cobrir aquela necessidade. Falar, não gostei, vou parar de ofertar para esse irmão aí, e se ele passar necessidade, o problema é dele, porque eu realmente não gostei da forma que ele me tratou. Você imagina, irmão, se assim fosse a nossa base de comunhão, né? Como nós não conseguiríamos ter essa vida de comunidade, né? Se, de acordo com o meu humor, com o meu sentimento, eu me relacionar com o meu irmão. Você imagina se Deus se relacionasse conosco dessa maneira. Assim, hoje eu vou resolver um negócio, hoje eu vou matar esse cara aqui porque eu me chateei. Olha, esse irmãozinho, esse servo aqui, hoje não tá legal, não tô legal com ele. Morre, meu filho, vai lá, morre, tá bom. Você não tá servindo mais para mim. Vocês imaginem, irmão, não, hoje esse cara aqui eu vou transformar ele no presidente da República, porque ele foi muito bom, ele é muito gente boa, eu gosto muito dele. Hoje, a partir de hoje, ele é o presidente da República. Imagina se Deus agisse assim conosco, baseado em sentimentos, né? E pensei nessa frase que o Dag falou, isso foi em abril, mais ou menos, esse encontro, e desde então eu fiquei pensando nessa frase, né? E pensando, né? Como nós devemos ser como comunidade, como nós devemos ter a nossa comunhão. Será que comunhão é evento? Será que comunhão é retiro? Será que comunhão é aniversário? Chá de panela? Enfim, a revelação? Será que comunhão é isso? Também, irmão, nós podemos ter comunhão em meio a tudo isso, né? Mas, se tivermos como base dessa comunhão, aquilo que a palavra nos fala lá em João 13, 34, 35, eu vou ler para vocês. Jesus nos dá um novo mandamento, amar nosso próximo como ele nos amou, ou seja, dando a vida por nós. Esta é a marca do discípulo de Cristo. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a base do nosso relacionamento, a base da nossa comunhão, deve ser Cristo. E como Cristo se relacionava, primeiramente? Fazendo o que via o Pai fazer. E como ele materializou isso por nós? Abrindo mão da própria vida. Quando eu me relaciono com alguém, eu preciso abrir mão da minha vontade. Eu preciso abrir mão dos meus interesses. Do contrário, meus irmãos, eu sempre vou ter uma barreira para me relacionar com alguém. Porque, certamente, irmãos, nós somos muito diferentes uns dos outros. Muito diferentes uns dos outros. Então, certamente eu vou ter uma lista bem maior de diferenças do que de afinidades. E até com aqueles que eu tenho afinidade, eu vou ter minhas diferenças. E se isso for colocado em uma balança, é muito mais fácil a gente não se relacionar com ninguém do que a gente viver a igreja, do que a gente viver em comunidade. Então, nós precisamos entender que na família dos santos, quando nós nos relacionamos tendo como base o abrir mão da nossa vontade, nós permitimos que haja consolo, que haja amor, que haja serviço mútuo, né, um servindo ao outro, que haja trabalho, que haja necessidades, porque quando eu coloco a minha vontade, o meu interesse, eu não consigo enxergar as necessidades do corpo, porque eu sempre acho que eu sou necessitado. E, de fato, eu sou necessitado de muitas coisas. Mas eu não posso deixar que a minha falta venha a ser o principal dentro do meu relacionamento com os irmãos. Eu não tenho que evidenciar a minha falta, a minha necessidade,
mas eu tenho sim que permitir que os irmãos toquem na minha vida, entrem na minha vida, tenham acesso à minha intimidade, para que eles possam conhecer a minha necessidade e aí sim possam tocar a minha vida. Do contrário, meus irmãos, isso é religião, isso é filantropia, isso é ação social, isso não é comunhão verdadeira. Então, quando nós nos propomos a viver reino de Deus, corpo de Cristo, nós temos que entender que nós vivemos em um meio de pessoas diferentes, mas que buscam ter a mesma identidade, que é a identidade de Cristo, que se manifesta através de nós. Então, se o meu interesse nesse relacionamento é me parecer com Cristo, eu vou me relacionar com pessoas que eu nunca vi na minha vida. E aí, eu vou conseguir enxergar nessa pessoa, não ela, mas eu vou conseguir enxergar Cristo. Aquilo que eu vou identificar e ter empatia com essa pessoa é Cristo encontrando Cristo. E aí, meus irmãos, quando Cristo encontra Cristo, né, aí não vai ter problema. No seguinte sentido, a relação vai fluir sem que nós façamos força alguma. E aí eu falo isso agora, remetendo um pouquinho aqui a Filemon 1:4-7, em que Paulo, ele expressa, Paulo estava preso, né? E ele envia essa carta a Filemon, e ele conta de como ele se sentiu confortado e se sentiu amado pelos irmãos em meio às lutas que ele vivia, né? Que mesmo à distância, mesmo em situações de prisão, de luta, ele conseguia ver o amor dos irmãos se manifestar. De irmãos que muitas vezes ele nem conhecia, de irmãos que simplesmente oravam e intercediam pela vida dele. E ele relata isso a Filemon, e inclusive ele recomenda a Filemon sobre Onésimo, né? Onésimo, ele era servo de Filemon, e ele tem uma experiência e passa a ser filho de Deus, passa a ser discípulo. E quando ele retorna, ele foi preso, e quando ele retorna para a casa de Filemon, Paulo recomenda a ele, olha, agora Onésimo passa a ser não só servo, mas seu irmão, Filemon. E aí essa relação passa a ser diferente. Porque quando eu tenho essa relação de serviço para com o corpo, eu passo a ser servo do meu irmão, que passa a ser meu servo, que passa a ser servo de outro, e de outro, e de outro. E a nossa relação passa a não ser de servidão, como Onésimo era, mas de serviço, que é diferente de servidão. Ele não é mais escravo, mas ele passa a ser membro daquele corpo. E todo membro do corpo tem uma função. E aqui no Salmo 133 fala assim, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Finalzinho fala. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui está falando de unidade e de ordem. Ordem no sentido de ação, né? De demandar. Então aqui o Salmo fala, como é bom e agradável, irmãos. Como é bom e agradável quando o corpo de Cristo trabalha em união, quando o corpo de Cristo vive em união. A sensação que nós temos é essa, de que é bom e agradável. E aí, irmãos, algo que sempre acontece comigo é quando eu estou em uma reunião, quando eu estou em algum encontro maior, e eu abro os olhos assim e enxergo o corpo de Cristo funcionando. Isso me emociona muito. E eu fico olhando assim, né? Eu não sou de família cristã, né? Assim, sou de família católica. E eu lembro que na época de criança, assim, adolescente, quando eu fazia catecismo, né? Participava da catequese, eu encontrava os irmãos nas quartas, que era o catecismo, a catequese, e aos domingos, que era a missa, domingo de manhã ou domingo à noite.
mas eu podia até encontrá-los, né? Porque eu sou de uma cidade pequena, eu poderia até encontrá-los na padaria depois, no supermercado, mas eu nunca os via e nunca era visto como irmão deles, né? Então, determinada hora do dia, eu era irmão. Em outro momento, eu não era. Ou era o cliente, ou era paciente, ou era amigo, mas não era irmão, não me sentia parte. E hoje, vivendo nesse contexto de igreja, vivendo nesse contexto de comunidade, de comunhão, eu enxergo os meus irmãos em qualquer circunstância. E isso me emociona muito. Porque quando eu estou na praia correndo e eu encontro um irmão, é uma alegria muito grande. Porque a minha identidade se encontra com a identidade daquele irmão. Mesmo que seja um irmão que eu não tenho convivência diária. Mas eu bato o olho naquele irmão e meu coração se enche de alegria. Porque algo em mim se identificou com algo nele. E não tem nada a ver com as minhas características de Greco. Ou com as características daquele irmão de Gilmar. Não tem nada a ver. A alegria que eu tenho de encontrar esse irmão é a mesma alegria, imagino eu, de quando Maria, quando grávida, se aproximou da mãe de João Batista e aquela criança não conseguia se conter dentro do ventre, sabe? Aquele negócio assim, sobrenatural. É a mesma alegria que eu sinto quando eu encontro meu irmão. Não porque, nossa, a gente se dá bem, a gente tem os mesmos gostos, nossa, eu gosto das mesmas músicas que ele, e eu gosto da mesma comida que ele. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Mas tem a ver com esse espírito que habita sobre o corpo de Cristo, que traz essa unidade. Então, sempre que eu vejo o corpo em funcionamento, isso me emociona. Lá em Efésios 4:7, a palavra diz o seguinte: e cada um de nós, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Irmãos, a cada um de nós foi concedida uma graça? Não, a palavra fala a graça. Uma graça, a mesma graça. Mas essa graça, que é um favor imerecido, ela é repartido por Cristo, ela é repartido conforme a medida que Cristo nos dá essa graça. Então, esse mesmo corpo recebe de uma mesma graça com medidas diferentes, de modo que cada um de nós, irmãos, temos dons. Não é verdade? Todos nós temos dons. Uns são dons mais perceptíveis, né, que você vê a pessoa ali manifestando. Outros são dons que você não vê tão explicitamente, mas essa pessoa tem o dom. E aí, lá em Efésios 5:1-2, a palavra continua assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em sacrifício a Deus em cheiro suave. Diante dessa graça que recebemos, à medida que Cristo reparte conosco, nós devemos ser, portanto, imitadores de Deus. E ele ainda acrescenta, como filhos amados. Qual é a nossa identidade, irmãos? Filhos amados. E como devemos andar? Em amor. Como também Cristo vos amou. E como Cristo nos amou, nós já falamos lá atrás, entregando-se a si mesmo, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Até essa forma de nos entregarmos, irmãos, tem que ser uma forma que gere cheiro suave. Como assim? Eu vou fazer só porque eu me sinto obrigado a fazer, irmãos? Eu vou partilhar aquilo que eu tenho por obrigação? Ou como Cristo fez, que se deu voluntariamente, em amor? Até nisso nós devemos pensar, irmãos. A forma que eu estou servindo, ela é obrigatória
ou é uma convicção que existe no meu coração? É um entendimento que eu tenho, que eu sou corpo, que eu recebi uma graça, um favor imerecido, assim como os meus irmãos, e que essa medida da graça que eu recebi, eu preciso partilhar com outros, não necessariamente só com os nossos irmãos, mas com aqueles que não receberam essa graça. Não é verdade? Porque, como a medida é diferente, cada um vai ter uma porção dessa graça, nós devemos partilhar com o irmão a minha porção, e ele partilha comigo a porção dele, e assim nós conseguimos viver essa graça na plenitude. Mas nós devemos partilhar principalmente com aqueles que não receberam essa graça, de modo que um dia eles venham a receber e passem a ser aqueles que formam nossa família com a mesma identidade. E aí, meus amados, já estou encaminhando aqui para o final da palavra. E aí, como eu disse para vocês, essa palavra começou a ser gerada no meu coração antes mesmo de eu saber, não saber que nós iríamos, porque, assim, de fato, o Senhor tinha colocado no meu coração que nós iríamos, mas de não saber como nós iríamos. Isso ainda o Senhor não havia revelado. E assim ele o fez. E nesses dois últimos textos que eu li aqui, que está em Efésios, eles falam muito comigo no sentido, né, como eu disse para vocês, que todos têm função no corpo, e mesmo tendo essas diferentes funções, na proporção que Cristo derrama sobre cada um, nós temos um padrão a ser seguido, que é o próprio Cristo. Então é Cristo dando de si em proporções diferentes, de modo em que o corpo alcance a identidade do próprio Cristo. Então é Cristo dando de si com o fim de ser conhecido. É Cristo dando de si mesmo para que ele seja manifestado, né? E aí eu queria testemunhar para os irmãos, então, chegar nesse testemunho que aconteceu. Nós voltamos essa semana do sertão, né? Acho que a maioria dos presentes aí esteve lá, né? E lá, irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, isso foi bem aparente, né? Nós conseguimos ver isso tudo acontecendo. E eu lembro que nós, em determinados momentos ali, eu ali na cozinha, ou em qualquer lugar que eu estava ali, andava muito, transitava muito ali pela escola e por vários lugares, observando, de fato, né, o que estava acontecendo. Se eu conseguia ver... Delma, fecha seu microfone. Desativei ela aqui. E em diversos momentos, irmãos, eu via, assim, eu conseguia ver o corpo de Cristo operando, né? E eu lembro que na ida para Várzea, no ônibus, né, compartilhei aquela palavra, né, que o Senhor, ele queria cuidar da programação da viagem, né? Que tudo aquilo que nós havíamos agendado, todo o cronograma, o organograma, era para a gente estar livre, que o Senhor ia mudar. E, de fato, o Senhor mudou, né, irmãos? De fato, o Senhor mudou, o Senhor fez da forma que ele queria, por mais que nós tivéssemos alguns horários padronizados, o Senhor fazia, e até aquilo que a gente não via acontecendo, o Senhor estava operando, né? Aquilo que não estava no grupo, mas estava num quarto, estava num cantinho, estava ali em determinado lugar, em uma casa, a gente não via mais o corpo e operando. E eu me lembro, então, dessa palavra que o Senhor deu, né, e lá no ônibus que saiu de Vitória, eu compartilhei isso com os irmãos, né, que essa agenda a gente não precisava ficar apegado a ela, que o Senhor ia mexer nela, iam ter aí os imprevistos santos, né, imprevistos espirituais, que é imprevisto para a gente, mas que já está previsto na agenda de Deus, né? E aí, muitas coisas foram acontecendo, e aí no segundo dia, quando foi aquela palavra que o Vince foi compartilhar, logo que eu me sentei, o Senhor trouxe à minha mente Efésios 5:19, que diz o seguinte, falando, né, encheios do Espírito, fala lá no 18, né? Aí fala no 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais.
E aí veio esse versículo na minha mente, logo que eu me sentei. Era muito difícil eu participar ali das reuniões, do horário da reunião regular, né, irmãos? Porque tinha reunião em vários pontos ali da escola, tinha irmãos sempre compartilhando, né? Então, da reunião regular, quando a gente está na cozinha, assim, ou em outro servindo em outro local, assim, fica difícil. Mas eu lembro que eu falei assim, vou me aquietar e vou sentar, que eu quero participar. E aí, quando eu sentei, veio esse versículo na minha mente, né? E aí eu perguntei para o Senhor, mas como seria isso? Né? Como é que funciona esse negócio aí de falar em salmo, entoar louvor, cântico espiritual? Como é que é esse negócio aí? E aí, imediatamente, o Senhor trouxe à minha mente aquele poema que eu compartilhei com vocês. O Senhor começou a compartilhar esse poema. Aí eu falei assim, será que isso aí é um cântico espiritual? Será que é um salmo? É um hino? O que é isso, Senhor? Eu fui perguntando para o Senhor, e o Senhor ia me dando as linhas, e à medida que o Vince ia compartilhando, eu ia escrevendo no celular ali, trocando, mexendo nas palavras, e aquele negócio, como eu compartilhei, foi se formando, e saiu aquele poema lá. E aí, irmãos, o que eu percebi que estava acontecendo comigo? Era como se o Senhor estivesse virando uma chave, do tipo assim, o modo on, né? Me ligou ali, ó. Pá, me ligou. Botou o greco para funcionar ali. Foi ali naquele momento que eu senti, né? Que até então eu estava funcionando muito no modo mecânico, né? No modo carnal, né? Ah, isso aqui eu consigo resolver. Ah, isso aqui está dentro da minha zona de conforto. Isso aqui eu resolvo. Mas naquele momento o Senhor virou uma chave para o modo espiritual, para o modo assim, flua conforme a minha vontade. E eu entendi isso naquele momento. Logo nessa pergunta que eu fiz para o Senhor, mas como é que é isso? Né? Como é que é se encher do Espírito e falar dessa maneira? Né? Porque como nós vivemos em um reino, em uma nação, a nação ela tem um idioma, não é verdade? Cada nação tem seu idioma. Então, o Senhor, ele queria que nós falássemos o idioma dele, né? Queria que nós nos comunicássemos como os santos se comunicam. E essas maneiras aqui são formas de falar no idioma do Senhor, né? Que é o amor. E aí, diante disso, depois que eu compartilhei esse poema com os irmãos, aquilo foi confirmando ao longo da viagem, né? E ao longo dos dias eu fui observando já com o olhar espiritual, né? Tudo que estava acontecendo ali. E aí eu fui vendo o corpo de Cristo trabalhando, né? Dentro da escola, trabalhando em nós, né? E nas diferentes frentes, né, que aconteceram lá, o evangelismo, a cura, a recreação infantil, louvores. Aí foram surgindo outras frentes, né, que eram de manutenção, infraestrutura, limpeza, alimentação, artesanato, saúde, beleza. O Senhor foi dando criatividade aos irmãos para atuar. E eu fiquei pensando, que lindo, né? O corpo de Cristo atuando, assim, o corpo de Cristo. Todo lugar que a gente olhava, assim, era alguma coisa acontecendo, né? Todos os locais que a gente chegava, era um mover acontecendo e as coisas iam fluindo. E eu falava assim, meu Deus, né? Como é que é isso, Senhor? Como é que a gente consegue viver isso todos os dias, né? E aí chegou o final da semana, né, irmãos? E aí eu vi aquilo ali, né, se formatando, né? E aí eu consegui entender, né? E de fato não era por afinidade que aquilo estava acontecendo, né? Porque a maioria das pessoas que ali estavam nunca haviam se visto, irmãos. Eu propriamente, se eu contar ali as que eu conhecia, deve dar umas 5, 6 pessoas. Os demais, meus irmãos, eu nunca vi na vida. E a sensação que eu tive ao voltar para casa é que eu sempre estive com elas. É que elas sempre estiveram comigo. É como se a gente estivesse ali há 10, 20 anos caminhando juntos, vivendo aquilo ali. E eram irmãos de diversas idades, diversas realidades, diversas cidades, não é verdade? E aí, meus irmãos, nós, e creio que todos, puderam testemunhar a unidade da igreja, a verdadeira comunhão com Cristo, onde ele é a nossa única e real afinidade. Pois o corpo, pensem muito bem nisso, um corpo sem cabeça não tem vida, irmãos. Você pode perder um braço, você pode perder uma perna, você pode perder um rim, mas se você perde a cabeça do seu corpo,
não tem mais vida. Então, esse corpo que ali estava se expressando, ele se expressava através de um mesmo cabeça, que é Cristo. E aí, pensando nisso, meus irmãos, eu ainda assim pensei, mas ok, a gente podia fazer isso de novo aqui na minha cidade, né? Podia criar um projeto em cima disso, padronizar isso, botar numa caixinha e pronto. Vai ser assim todo ano no sertão, ou a gente leva isso também para a África, para a Ásia, para a Oceania, né? A gente cria esse modelo e leva para lá. Mas aí o Senhor me trouxe um versículo que está aqui, ó, na capa do livrinho de receita da Joara. Ó, irmãos, o Senhor fala através de tudo, até de livro de receita, ó. Tá aqui na capa do livro, Colossenses 3:23, ó. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E aí, meus irmãos, mesmo que nós formatássemos esse projeto, mesmo que nós encaixotássemos isso, não dá certo se nós não fizermos como para o Senhor. Se o nosso coração não estiver voltado para aquilo que o Senhor quer fazer, não para aquilo que nós podemos fazer. Porque certamente, se cada um de nós tentar fazer isso na sua localidade, sozinho, ou pelo próprio braço, meus irmãos, pode ser até que pareça estar dando certo. Mas nós sabemos que existe um limite para cada um de nós. E não importa se nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, mas para quem nós fazemos isso que nós temos feito. Não importa, meu irmão, se você se sente um servo inútil ou se você se sente um servo útil. Importa de quem você é servo ou para que você é servo. Porque não adianta eu ser o que mais me destaco se só eu sou visto. Se quem é visto não é Cristo. Não adianta se eu sou um pobre coitado que não consigo fazer nada, se eu sou evidenciado por não conseguir fazer nada. Porque quando Cristo foi crucificado, eles perguntavam para ele, eles provocavam ele, você não é o filho de Deus? Então desce dessa cruz aí. Ele podia fazer isso, não é verdade? Mas se ele assim o fizesse, meus irmãos, ele seria um homem notório por aquilo que ele fez, e não por aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então nós temos que tomar muito cuidado em meio ao corpo de Cristo, e principalmente em meio ao mundo. Aquilo que nós fazemos tem que ter um porquê e um para quem. Do contrário, somos nós que fazemos. E nós podemos, sim, ser muito bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Eu posso ser um advogado de sucesso, eu posso ser um músico de sucesso, eu posso ser um engenheiro de sucesso, porque eu posso estudar, me dedicar e conseguir sucesso na minha carreira. Mas se eu não tiver Cristo como finalidade, essa carreira tem um fim. E o legado que eu deixo é muito limitado. E aí eu pergunto para os irmãos, para já encerrar a palavra aqui, como tem sido a nossa comunhão? O que temos buscado através dessa comunhão? Temos buscado comunhão ou comodidade? Porque muitas vezes é cômodo estar na comunhão. Muitas vezes eu não estou tendo comunhão com o Senhor, eu não estou amando meu irmão, mas eu estou no meio do mover, eu estou no meio da igreja, ali confortável, né? Eu estou morno ali no meio, né? Eu não estou sendo percebido. É possível me esconder no meio da comunhão? É, irmãos, é possível? Eu ser ali camuflado no meio da comunhão? Já pararam para pensar nisso? Ah, como é que tá fulano? Ah, fulano tá indo em tudo que é reunião, grupo caseiro não falta um, reunião de homens sempre presente, até na reunião de mulheres ele tá indo, ele fica no estacionamento vigiando as irmãs para não ser assaltada, tá indo em tudo. Mas como é que tá a vida desse irmão? Ele tá confortável ali naquele meio?
Eu creio que a comunhão, irmãos, não pode nos gerar conforto. No sentido de, tô tranquilo, tá tudo bem, tô sem problema nenhum, a vida tá sossegada. A comunhão tem que nos incomodar. Nos incomodar no sentido de que o Senhor está se agradando do meu serviço? Esse serviço tem surtido algum efeito na vida dos meus irmãos? Ou somente eu tenho sido visto como um servo, né, eficiente? Nossa, fulano de tal, isso aí serve demais. Mas por que ele está servindo, irmãos? Ele tem um coração servil ou ele tem uma sede de ter um status social? O irmão é servo de fato? Ele quer ser visto ou ele não quer ser visto? Como dar a vida por alguém se eu me alimento de morte? Né, irmãos? Como eu consigo ser corpo de Cristo? Como eu consigo ser um se eu me alimento de um pão diferente? E nós temos o pão que desceu do céu e nós temos o pão que o diabo amassou, não é verdade, irmãos? O pão que o diabo amassou também. Qual pão que eu estou comendo? Como é que eu posso dar vida, dar Cristo, se eu tenho me alimentado daquilo que não é Cristo, daquilo que gera morte? Que nós tenhamos temor, irmãos, pois um relacionamento superficial pode nos poupar de uma vida profunda. Porque muitas das vezes nós oramos, Senhor, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer mais o Senhor. Mas que tipo de relacionamento eu tenho levado com o corpo de Cristo e principalmente com Deus? É um relacionamento profundo ou superficial? Como eu quero ser profundo se eu tenho buscado superficialmente? Nós precisamos ser comunidade onde o Senhor estiver e não onde eu me sentir à vontade. Muitas das vezes nós buscamos um lugar que eu consiga encaixar na minha vida e não que minha vida se encaixe no corpo de Cristo, irmãos. Quando nós recebemos o Senhor e nós entendemos um pouco de reino de Deus, não é o reino de Deus que tem que caber na minha vida, mas é a minha vida que tem que caber no reino de Deus. Quem tem que morrer sou eu. Quem tem que abrir mão de vontade sou eu. Não é Deus que tem que tomar um novo formato, uma nova maneira, né, para ele, uma nova linguagem para ele entrar na minha vida. O reino de Deus é tomado por esforço. E esse esforço envolve abnegação. Esse esforço envolve abrir mão de interesses pessoais. Nossa, então o reino de Deus é muito chato, o reino de Deus é muito difícil de acessar. Mas nós vemos, irmãos, que para que esse reino chegasse até nós, Cristo abriu mão da própria vida. Cristo foi humilhado. Cristo se fez homem e o mais humilde dos homens. Então, se nós queremos ser como Cristo, o nosso esforço tem que ser semelhante ao dele. Amém? Amém. 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 Glória a Deus, Greco. Tremenda palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Entrou alguém agora. Mas, amados, tem alguém que quer falar alguma coisa em cima da palavra, ou outra coisa aí, complementar alguma coisa, perguntar ao Greco alguma coisa? Fica à vontade. Opinião da igreja. O Greco. Tremendo, assim, isso que você falou é algo assim, uma das coisas mais importantes, né, que é o nosso relacionamento, que é a vida da igreja, mas ao mesmo tempo é a coisa mais difícil, né, de fato entrar e viver. É uma das coisas que parece mais simples, mas ao mesmo tempo uma das coisas mais complicadas, porque envolve isso que nós falamos, é relacionar, abrir mão. E achei interessante também que você colocou que você se sentiu ativado nessa ida para o sertão. Acho que
todos nós fomos ativados ou reativados, que alguns são ativados, depois dá uma amornecida de novo, aí depois Deus ativa de novo. Então, de fato, assim, Deus usa algumas situações para nos acordar, nos ativar, como diz aí alguns termos, né? Ou seja, fazer a gente despertar novamente, né? Nosso dom, nossa fé, nossa disposição, nossa coragem, audácia, ousadia. E aí, eu quero, assim, também você falou algo interessante, né, que eu lembrei lá, você falou de perfume, né? Nós temos um perfume, né, um aroma, né? Vou apresentar como aroma suave, né? Achei legal porque também a palavra fala que nós somos o bom perfume de Cristo. E aí lá no sertão tinha um irmão que estava, esqueci o nome dele agora, estava andando comigo, ele foi com a esposa, lá acho da Bahia, do Salvador, que ele falava, quando ele estava pregando, evangelizando, ele falava assim, que ia falar, apresentar para a pessoa um perfumado. Eu quero te falar sobre um perfumado, um homem cheiroso, né? Ou seja, Jesus tem um bom perfume, né? Porque quem não tem Jesus tem cheiro de morte, a palavra diz. Então, cheiro de morte não deve ser nada bom. Quer dizer, a gente sabe que não é bom. Mas Jesus é um cheiro de vida. E ele falava, então, desse perfumado. Então, é interessante a forma de falar, é engraçado, mas é isso mesmo. É o perfumado que nos perfuma e nós temos esse perfume. Então, nós temos que exalar esse perfume, né? Nossa vida é o tempo todo assim. Então, é só fazer esse comentário, né? Foi muito, muito joia, né? Palavra, glória a Deus pela sua vida, pelo que Deus te falou. Amém. E pessoal, Greco, né? Muito boa essa palavra tocou muito, falou muito para mim também, né? E, assim, durante o tempo que você falou, você citou vários pontos chaves, né? Que eu achei bem interessante. E essa frase que você usou aí do Dag, né, no início, é um fato, né? Que a comunhão por afinidade não dura, não é isso? Assim, pensando aqui, né, nesse momento aqui agora, como o Gilmar falou aí agora também, né? É muito difícil praticar isso, né? Porque a gente está no meio de irmãos que a gente vai criando afinidade naturalmente, né? E a gente vai criando afinidade, amizades, né? Cada vez mais estreitando relacionamentos, né? Mas a gente tem que saber, né? Levar essas situações, porque inevitavelmente, como você falou, vai haver, aí, igual você falou, você citou o exemplo de comunhão de chá revelação e tudo, vai haver, né, eventos, né, que vamos estar juntos, e vamos estar juntos por afinidade, e a gente faz isso sem esforço, né? Você vê aí, a Joara aí, veio parar no Ipanema aqui de moto, né, Joara? É assim, ela faz isso sem muito esforço, por quê? Porque ela gosta, né? Ela gosta, então ela vai fazer isso sem esforço. Mas a gente tem que se trazer ao curso, né, de lembrar que isso não pode ser o mais importante, né? Que a nossa unidade tem que ser Cristo, né? E não as outras coisas, né? Você leu alguns os versículos de Efésios, eu não sei se você leu que eu separei aqui, mas está em Efésios 4, de 3 a 4, que diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então, nossa afinidade realmente tem que ser Cristo, né? Por mais que a gente tenha outras afinidades, né? A nossa maior tem que ser Cristo realmente. E realmente, assim, uma palavra muito edificante mesmo. Amém. Irmãos, Mais alguém aí, amado? eu pode falar, Greg. vou encaminhar para o Jeremias a palavra em PDF, tá, Jeremias?
E tá tudo que eu falei, as referências também, tá? Os irmãos ruminarem, como o próprio Jeremias nos Muito falou. bom. Os irmãos ruminarem. Precisamos. Tem muitas coisas ainda que eu creio que nós precisamos estar ruminando dentro disso que você falou aí, né? Deus fez muitas coisas lá no sertão, foi notório, mas precisamos mais, né? Nós temos que ser como aquele viciado, né? O Lauro falou isso uma vez numa reunião. E o viciado, ele não se contenta em usar, né, a bebida ou a droga só uma vez, né, por semana. Ele todo dia ele quer mais. Nós temos que ser viciados na palavra, né? Nas coisas do Senhor. Amém? Mais alguém aí, amados? Fica à vontade. Já que ninguém vai se pronunciou, eu vou chamar o nosso irmão Américo para orar, agradecendo essa palavra, agradecendo esse tempo aí. Obrigado, irmãos, que bom estar junto, que bom ver alguns rostos aí de novo, né? Glória a Deus. O Américo está aí ainda? Ah, o Américo está aí. Opa! Fala, Jeremias. Amém. Amém, ó Deus. Glorificamos mesmo o teu nome, ó Deus. Te agradecemos por essa palavra, ó Deus. Palavra tremenda, ó Deus, que falou mesmo aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que lá no Jardim do Éden, como Adão foi colocado ali para ter uma função, ó Deus. Que nós possamos, assim, entender mesmo, ó Deus, que essa palavra cai em nossos corações e que nós possamos, assim, ter mesmo uma função dentro do reino de Deus, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, frutificar para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Te agradeço, ó Deus, e que essa palavra venha assim mesmo estar frutificando nos corações de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Assim te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Greco, pelo seu esforço aí. Manda para nós o PDF, vou compartilhar. Já mandei lá no seu WhatsApp lá. Tá jóia, então. Bom demais estarmos Manda a juntos, gravação irmão. aí para nós. Toda quinta nós... Oi? Você manda a gravação aí que você gravou, Sim, né? vou mandar o link da gravação. Legal. Toda quinta nós estamos aqui juntos aí, né? Sempre alguém compartilhando. Muito bom estarmos juntos. E sempre é o mesmo link, tá? Porque nós temos aí. Pode falar, Soprano. Você quer falar? Bom, Soprano. Falar a final do João Soprano aí. Não é um elogio, né? Porque no reino não tem artista, né? No reino não tem atletas. No reino tem adoradores. Amém. E a palavra do Greco, eu estava na cozinha lá ouvindo, foi maravilhosa, sem repetições, sem firula, sem querer se vangloriar, né? O Greco nessa palavra foi maravilhoso. Deus te abençoe. Amém. 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 Beijão a todos. Glória a Deus. Disse tudo, Soprano, disse tudo. Muito bem, irmão. É por isso que você precisa ir no Nordeste o ano que vem, Soprano. Trazer sabedoria. Amém.